E o propósito de Deus nas nossas vidas vai muito além de sermos uma pessoa abençoada, vai muito além de termos uma vida abundante. Deus nos chamou para que venhamos transbordar. E transbordar é ser bênção e gerar bênção. Transbordar é ser salvo e gerar salvação. Isso é o que Deus quer para a nossa vida. E lá no livro de João, capítulo 4, a partir do verso 1, vai dizer assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam ou falavam com os samaritanos. Olha para mim, por favor. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é o contexto da história. Por que que os judeus não falavam com os samaritanos? Porque lá na época do rei Salomão, o homem mais sábio, mais rico, onde antes dele não houve, depois dele não haverá, Salomão pecou contra o Senhor e permitiu a idolatria em Israel. E como consequência desse pecado, Deus dividiu o reino de Salomão. Salomão, filho de Davi, era rei de todo Israel. Mas Deus dividiu e deixou que o seu filho ficasse apenas com 2 tribos e com a cidade de Jerusalém. E levantou outro rei para ser rei no restante das 10 tribos de Israel. E aí esse povo que era um se dividiu. E aí se formaram os judeus e os samaritanos, porque o povo de Israel deixaram de adorar no templo que ficava em Jerusalém e começaram a adorar a Deus nos montes. E aí houve essa divisão dos judeus e dos samaritanos. Por que que eles não se falavam? Porque os judeus se achavam melhores do que os samaritanos. E os samaritanos não gostavam dos judeus, porque os judeus se achavam maiores do que eles. E aí Jesus chega até essa mulher e Jesus vai lá com um propósito. Porque Jesus nunca foi a algum lugar sem que houvesse por trás ali um propósito. O Senhor não te trouxe aqui nesta manhã se não houvesse um propósito. Ele não te escolheu se não houvesse um propósito. O que você precisa ter é sensibilidade espiritual para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós somos... Posso falar? Às vezes nós somos, e eu me coloco também debaixo disso, às vezes nós somos bitolados e achamos que temos o controle de alguma coisa, mas não temos. Nós não temos o controle, nós não temos o domínio. Nós não sabemos dar um passo à nossa frente corretamente. Por isso que o homem sem Cristo, ele não presta.
porque não há nada de bom em nós, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, então a bondade de Deus passa a estar em nós. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: não foi vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Então você não está aqui porque você quer, você não está aqui porque alguém te convidou, não, você está aqui porque Deus quis que você estivesse, para transformar a sua vida de alguma maneira, para salvar você de alguma maneira. Então Jesus chega até a mulher samaritana, e qual é a primeira coisa que Jesus pede para ela, gente? O que Jesus pede para ela? Você leu comigo. Jesus estava cansado, chegou no poço e pediu para ela o quê? Água, dai-me de beber. Aí eu pergunto para você, qual que é o primeiro passo da salvação? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, qual o primeiro passo da salvação? O que Jesus pede para ela? Vamos pensar junto? O que Jesus pede para ela? Dai-me. O que Jesus disse? Qual que é o primeiro passo da salvação? Dar. O primeiro passo da salvação é dar. Dá o que, pastor? Dá a sua vida, dá o seu coração, dá o seu corpo, dá os seus caminhos. Porque para Ele te salvar, para Ele te transformar, para Ele te dar uma nova vida, você precisa entregar essa. Porque senão não tem como. Jesus não consegue fazer uma obra naquilo que não pertence a Ele. Muitas pessoas dizem assim: ah, Deus, faz uma obra na minha vida, sim ou não? Quantas são as pessoas que oram dessa maneira? Ó Deus, transforma a minha vida. Ó Deus, me dá uma vida nova. Ó Deus, muda a minha história. É essa ou não é as orações? Mas Deus não pode fazer uma obra naquilo que não pertence a Ele. Para Deus fazer uma obra na tua vida, primeiro você tem que pertencer a Ele. Por isso que Ele pede: dai-me. E eu pergunto para você: você já deu? Você já entregou a sua vida para Ele? Completa? Aí continuando, vai dizer assim, verso 8, verso 9: e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo, tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Verso 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo, onde tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Está aí o propósito de Deus para você, para nós: ser uma fonte. Jesus não quer que você só beba, Ele quer que você seja uma fonte. Porque se você for uma fonte, os que estão na tua casa que ainda não beberam vão beber. Se você se tornar uma fonte, os que estão ao seu redor vão beber. Jesus quer fazer de cada um de nós uma fonte. E aí continua no verso 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e o que agora está na tua casa não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Repita comigo: Deus é espírito. Diga: Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não é homem. Deus é espírito. E para você adorá-lo, você precisa fazer isso em espírito. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele está procurando verdadeiros adoradores a quem ele possa transformar. Ele está à procura de pessoas que possam beber da água que é ele e se tornar uma fonte. O Senhor Jesus está à procura de vidas que serão transformadas por Ele. E será que essa vida é você? Porque a transformação, ela tem um preço. Para se tornar uma fonte existe um preço. E o preço é deixar de ser quem você estava sendo até aqui. Antes de Jesus declarar ou dar a essa mulher a água viva, Ele disse para ela: vai e chama o teu. Mas Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus: eu sei, você já teve 5,
e o que está lá não é teu. Aqui tem dois sentidos: o sentido físico e o sentido espiritual. Porque quando se fala de marido na Bíblia, nós podemos entender que a palavra está falando de deuses. Quando Jesus disse: você já teve 5 maridos e o que está em tua casa não é teu, Jesus estava querendo dizer que eles já tinham adorado vários deuses e o que estavam adorando agora também não era o verdadeiro. Por isso que Jesus mais na frente vai dizer para ela: nós adoramos o verdadeiro, vocês adoram quem vocês não conhecem. E a outra conotação é que ela era uma mulher perdida na sua vida amorosa, frustrada,